Muito bom dia, meus amigos. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida nesse dia. Aqui com vocês o ministro Marcos. Eu venho em nome de Jesus trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Irmãos, eu queria pedir gentilmente para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, curta o conteúdo desse canal e compartilhe com seus amigos. Ajude a levar a palavra de Deus para a vida das pessoas. Quando você compartilha, você está fazendo o papel de um evangelista, usando as plataformas do YouTube para poder levar a boa palavra de Deus para a vida das pessoas. Amém, irmãos? Aqui eu não falo de religião, aqui nós falamos do Evangelho de Cristo, que é a palavra da salvação. Amém? E hoje nós temos uma mensagem aqui hoje que está no livro de Ruth. Irmãos, todos nós passamos por provações. Jesus Cristo disse em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós termos o bom ânimo. Só que muitas das vezes, por nós sermos seres emotivos, nós tomamos decisões muitas das vezes baseadas nos nossos sentimentos, na nossa parte emocional. E é muito fácil quando nós tomamos decisões baseadas pela nossa parte emocional, nós colhermos alguns frutos amargos na vida. Amém? Às vezes podemos estar passando por algum problema em uma determinada área e às vezes a pessoa deixa ali o emocional falar mais alto. Irmãos, antes de tomar qualquer decisão, ore a Deus pedindo direção se aquilo que você vai fazer é da vontade de Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus quer nos colocar por cabeça e não por cauda. Às vezes estamos vivendo como cauda nos dias de hoje porque tomamos decisões no passado e isso acabou prejudicando a nossa vida. Amém? É como eu disse algumas mensagens atrás. E quando nós plantamos algo que não é bom no mundo espiritual, vem a colheita. Por isso, se você hoje está passando por um momento de dificuldade, você está pensando em tomar uma decisão na sua vida, preste atenção nessa palavra aqui no livro de Ruth, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 14. Houve fome em Judá, onde a família de Noemi, que era a sogra de Ruth, vivia, e Noemi, o seu marido Elimeleque, e os dois filhos foram para Moabe. Saíram de Judá, onde tinha o povo de Deus, e foram para Moabe, uma terra de pessoas. Um povo de Moabe foi um povo que foi gerado por Ló naquela caverna, aquele incesto com as duas filhas, e dali gerou um povo de Moabe e Amon. E o povo de Moabe sempre foi um povo que foi inimigo do povo de Deus. Então era um povo idólatra, era um povo que eles não agradavam a Deus. E no momento de necessidade, Noemi e Elimeleque, seus dois filhos, foram para esta terra. Só que num prazo de 10 anos, o Elimeleque e os dois filhos de Noemi, Elimeleque, marido de Noemi, e os dois filhos, Malom e Quilom, acabaram morrendo. E ela resolveu voltar para Judá, porque havia falado que havia pão em Judá. E ela voltou para Judá, e aqui no versículo 14 de Ruth, capítulo 1, diz assim: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos teus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que deixe e me afaste a ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhe disse: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamarias Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora,
que voltava dos campos de Moabe e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Amém, irmãos? Irmãos, aqui então nós temos 3 personagens aqui nessa história: Orfa, Ruth e Noemi. Orfa, que também era nora de Noemi, a Bíblia diz que ela voltou para a terra dela e ela voltou para os deuses dela. Como eu disse, o povo de Moabe era um povo idólatra, eles adoravam outros deuses. É importante nessa situação nós observarmos as nossas decisões, que são através das nossas decisões que vai determinar aonde nós iremos estar, irmãos. Só que Ruth, ela teve uma atitude diferente. Ruth, ela falou para a sogra dela que ela não iria voltar para Moabe, que ela iria junto com a sogra dela e que o Deus da sogra dela seria o Deus dela a partir daquele momento. E isso na vida de Ruth fez toda a diferença, irmãos, porque mais para frente Ruth se casa com Boaz e através disso Ruth também ela entra ali na genealogia de Jesus. Amém? Ruth, ela era moabita, era de um povo idólatra, mas ela tomou a decisão de servir a Deus. Não importa onde você tem nascido, em que família você nasceu, ministro, mas aqui em casa a coisa é muito difícil. Mas se você hoje tomar a decisão de servir a Deus, Deus ele te toma pela mão nesse dia de hoje. Amém? Às vezes não fique culpando o local onde você nasceu, a família que você nasceu. Basta você buscar a Deus de todo o seu coração. É isso que vai determinar a sua vida a partir de hoje. Só que Ruth, ela tomou essa atitude altruísta. Ela foi e acompanhou a sogra dela e ela largou os deuses dela para servir ao Deus Todo-Poderoso. E isso fez toda a diferença na vida dela. Irmãos, Deus tem prazer em mudar a nossa vida. Só que Deus nos dá o livre-arbítrio para nós fazermos as nossas escolhas. Mas nós temos que escolher conforme a palavra de Deus. Por isso que ore. Se você está passando por uma situação difícil, Noemi e a família dela foram para Moabe por uma necessidade. E ali ela acabou perdendo o marido. Irmãos, eu não estou aqui julgando Noemi. É claro que uma mulher que perde o marido e os 2 filhos, é normal essa pessoa ficar chateada, ficar triste. Só que nós não podemos culpar a Deus pelas coisas erradas que acontecem na nossa vida. Como nós vimos aqui, Noemi mudou até o nome dela. Não me chamai mais Noemi, chamai-me Mara. Mara significa algo amargo. Porque a amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Será que era da vontade de Deus, se nós analisarmos, que Noemi fosse com a família morar em Moabe? Sair do meio do povo de Deus para ir morar no meio de um povo idólatra, um povo que não temia a Deus? Às vezes isso acontece na nossa vida. Por isso, irmãos, que por nós sermos emotivos, sermos seres que muitas das vezes deixamos a emoção tomar conta do nosso coração, às vezes nós tomamos decisões erradas. Às vezes a pessoa toma decisão baseada na carência. Quantas pessoas, por conta de ter uma área da vida que ela tem uma carência, às vezes ela não espera em Deus, não ora a Deus pedindo a direção, principalmente na vida sentimental. Às vezes ela assume um relacionamento com quem não era para assumir. E aí muitas das vezes chega lá na frente, causa um sofrimento. Amém? Então é importante nós colocarmos o nosso coração na palavra de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele quer nos guiar em cada área da nossa vida, na nossa vida espiritual, na vida sentimental, na vida profissional, na vida financeira. Deus, Ele quer nos guiar, Ele quer nos abençoar. Só que às vezes por conta do momento que nós estamos passando, uma emoção vem no nosso coração e nós tomamos decisões baseadas nas nossas emoções. E isso lá na frente nos traz o que? Sofrimento. Então aqui, Orfa, ela voltou para os deuses dela. Ruth, a partir daquele momento, ela começou a mudar a história de vida dela, porque ela se curvou diante do Deus Todo-Poderoso. Às vezes o que falta para nós é nós nos curvarmos diante de Deus. A pessoa às vezes quer alguma coisa e ela não sabe esperar em Deus. Não, mas eu sou filho de Deus. Eu estou indo na igreja. Irmãos, Deus ele tem um tempo preparado para tudo acontecer na nossa vida. Amém? Tem pessoas que se Deus desse muita condição financeira para a pessoa, ela ia se perder. E Deus sabe disso. Deus sabe dos nossos dias daqui 10, 15 ou 20 anos. Amém? Por isso que é importante nós na palavra de Deus naquilo que Deus tem nos colocado.
Se tem vindo pouco nas suas mãos, o de Deus, seja fiel no pouco. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas seja fiel. Às vezes a pessoa está passando por um momento de necessidade. Então ore a Deus: Senhor, olha, eu tenho trabalhado tanto, eu tenho sido fiel ao Senhor, mas chega no final do mês, as contas não fecham, as contas não batem. Fale isso para Deus e Deus ele vai abençoar a sua vida. Às vezes o cristão ele tem que ser mais pé no chão com as coisas. Irmãos, o diabo sabe que nós servimos a Deus e por isso muitas das vezes o inimigo lança situações na nossa vida para poder nos atrapalhar. Amém? Por isso que nós temos que ser sábios. Temos que orar a Deus pedindo direção em cada área da nossa vida para que a gente não venha tomar decisões e depois nós sofrermos as consequências. Amém? Aqui Noemi, no versículo 20, diz assim: porém ela dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém a vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem me afligido tanto. Irmãos, é claro que não era Deus que estava afligindo Noemi. É como eu falei, a gente não está aqui para julgar, mas nós temos aqui que olhar para uma situação como essa e pedir a Deus direção nas decisões que nós temos que tomar na nossa vida. Porque às vezes a pessoa toma decisões erradas e fica culpando a Deus. E nós não devemos fazer isso. Amém? O que nós temos que fazer é falar: Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, porque o erro, irmãos, jamais vai estar em Deus. O errado somos sempre nós que, como eu disse e repito, somos seres emotivos. Às vezes deixamos a emoção, os sentimentos falar mais alto, a necessidade falar mais alto. Amém? Então aqui o exemplo de Noemi é aquele exemplo que nós não devemos seguir. Amém? Jamais culpar a Deus por aquilo que nós estamos colhendo hoje, por aquilo de errado que tem acontecido na nossa vida. Amém? O exemplo bom para a nossa vida hoje, nessa palavra, é o exemplo de Ruth. Ela largou os deuses dela e começou a servir o Deus verdadeiro. Ela se casou com Boaz e depois ela também foi colocada na genealogia de Jesus. Amém? E é o que Deus quer fazer com todo aquele que se achega a Ele, em nome de Jesus. Amém? Então depois você medita mais nessa passagem, que eu creio que Deus vai abençoar muito a tua vida, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração agora? Pai, em nome de Jesus, através dessa mensagem, que o Senhor venha nos dar direção em cada momento da nossa vida, Pai. Que a emoção, que os sentimentos, que a carência emocional não venha nos fazer tomar decisões erradas, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha abençoar, às vezes alguém que está enlutado, alguém que perdeu um ente querido, essa pessoa não consegue esquecer, alguém que foi ferido num relacionamento, que o Senhor venha curar essa ferida, que essa pessoa venha levantar a cabeça e olhar para frente, olhar porque o Senhor tem muito mais para acrescentar na vida daqueles que buscam ao Senhor e que andam nos teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida nesse momento, que os traumas, que as desilusões do passado não venham tomar conta do coração dessa pessoa, deste homem, desta mulher. Abençoa, Pai, tira às vezes a amargura que está nesse coração, tira a mágoa, tira o ressentimento. Ajuda essa pessoa a perdoar quem feriu ele, quem feriu ela, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e glorificamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.